Bom, bom dia a todos e todas, aqueles que estão presentes e aqueles que assistirão essa gravação posteriormente. Nós estamos aqui num coletivo, né, auto-intitulado Redes Vidas Ativas. Esse é um coletivo que não tem CNPJ, ele está constituído já há alguns anos e, basicamente, para não alongar muito a história, né, é um grupo que se encontrou num determinado momento fazendo coisas muito parecidas como a gente brinca, né, bolhas distintas. Então tinha um grupo aí militando nas questões ligadas a urbanismo, cidade, vidas ativas, mobilidade, esporte, atividade física e saúde. E a gente estava numa época de eleições e identificando que muitos grupos, né, muitas delas organizações, né, tentando fazer algo embaixo aí do título genérico, né, de incidência política, aproveitando o momento de eleições, tentando colocar um tema na pauta das eleições enfim, por a gente se conhecer de um evento, de outro, a gente começou a conversar, falar, por que a gente está gastando energia separadamente, se a gente pode fazer isso coletivamente, né, já que as pautas são sinérgicas, os temas são convergentes. E passamos a promover alguns encontros com responsáveis por essas redes, né, por essa rede, e aí foi uma junção de várias redes, por isso que a gente achou que o nome Redes, né, quer dizer, é um grupo que reuniu várias redes já constituídas, que têm suas pautas próprias, mas que encontrou convergência em alguns pontos e resolvemos também nos reunir, trocar figurinhas. Foi no momento também, acho que pré-pandemia, se não estiver errando aqui no histórico, né? Foi na pandemia, né, Marcos? Marcos já me corrigindo, que eu sou péssimo historicamente. E, então, assim, os encontros remotos também favoreceram um pouco isso. A gente foi marcando, depois estabelecemos uma rotina de reuniões mensais. Já fizemos bastante coisa, assim, produzimos bastante encontros, enfim, oficinas, enfim, diversas coisas que eu não vou cansar vocês aqui. Está relativamente, eu diria, bem documentado, graças à persistência do Marcos aí do PROD, que geralmente faz uma boa ata, compartilha por e-mail. Eu já deixaria o convite aqui para vocês também, aqueles que estão indo pela primeira vez. Se quiser deixar o e-mail aí no chat, a gente depois sistematiza, a gente manda essas informações para aqueles que quiserem também, né? A ata, os links da gravação, enfim, a gente tem usado aí uma estratégia, não sei se é a melhor, enfim, mas que a gente dá conta que é criar um grupo de e-mails e compartilhar todas as informações por esse canal. Então, resumidamente, a gente se considera um coletivo, né, de pessoas, instituições, para discutir pautas ligadas a vidas ativas, um aspecto mais aberto do que ou pelo esporte, ou pela mobilidade, ou pelo desenho da cidade, pelo direito. A gente tem procurado sempre trazer discussões aqui mais amplas, né? A gente teve no último encontro, a gente discutiu saúde planetária, por exemplo, então sempre assim, uma visão mais ampla, que esbarra nas questões, obviamente, de muitas coisas, entre elas também da possibilidade das pessoas terem vidas mais ativas, saudáveis, enfim, então um pouco esse aspecto. E para hoje a gente organizou, então, um encontro para conversar um pouco sobre o advocacy. Existem, também a gente não se considera nem inovador, né, existem muitas pessoas trabalhando, fazendo advocacy, entre nós aqui, acredito até, pelo menos que eu conheço, a maioria já pratica ações aí de advocacy, né, de defesa de uma pauta, e a gente está trazendo de maneira um pouco mais organizada, trazendo duas pessoas para falar sobre esse tema. A gente não eu também não sou dado muita formalidade, então vou fazer uma apresentação super simplista, mas assim as nossas convidadas se sintam totalmente à vontade de completar também. Então para hoje a gente tem a participação da Paula Jones, que é fundadora da ACT, tem um histórico aí bastante longo, né, de advocacy, tem pautas bem importantes, né, com uma incidência no âmbito internacional, mas com reflexo, obviamente, muito aqui para as pautas do governo federal. E a gente tem a Lívia, indicada pela Remes também. A Lívia trabalha em conjunto, não sei se ainda trabalha, mas trabalhou em conjunto com a Remes nesse ponto. E a Remes, como eu disse aqui também, trabalhando de alguma maneira nas pautas ligadas ao esporte, no aspecto amplo também, né, direito ao esporte, enfim, gênero,
Então, acho que a ideia é a gente ouvir um pouco as nossas convidadas, né, sobre a sua experiência, enfim, e depois também abrir para o diálogo. Então, as nossas, como eu disse, aqui é uma roda de conversa, a gente tem optado de fazer encontros, às vezes, mais abertos desde o começo, e alguns encontros trazendo algumas pessoas para conversar em torno de 20 minutos, contar um pouco da experiência, né? Então, eu queria agradecer muito a Paula, a Lívia, pedir desculpas pela nossa falta de formalidade, mas, assim, entendendo que é uma roda de conversa que a gente conseguiu organizar, estamos num encontro aqui super aberto, né, como se a gente estivesse em qualquer espaço aí trocando figurinhas, e, obviamente, que a gente está no momento, né, bastante significativo das eleições municipais, a gente não tem um plano de advocacy, e já recomendo, fazendo propaganda aqui, né, que vocês conheçam os planos, o plano de advocacy da ACT, que a Paula provavelmente vai comentar um pouco, que é bastante inspirador, e além da experiência que tanto a Paula quanto a Lívia vai nos contar, e depois a gente abre para o diálogo também. Fiquem à vontade, se na fala de vocês também, se vocês quiserem fazer perguntas, já abrir o diálogo, a gente acho que ficar em torno de 20 minutos cada uma, e depois a gente segue interagindo também. Acho que é isso. Marcos, não sei se você quer fazer algum complemento, já posso passar a palavra para os convidados. Então, eu vou convidar a Paula, Jones, na sequência a Lívia também complementa a apresentação, se for necessário, e o microfone aberto aí. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês, e muito obrigado aos nossos convidados de terem conseguido reservar um espaço na agenda, que eu sei que é sempre complicado aqui para bater um papo com a gente. Muito obrigado. Paulo, por favor. Bom dia a todos e todas. Bom, obrigada aí pelo convite e principalmente pela parte da informalidade, né? Que assim me agrada assim esse espaço assim de roda de conversa mais informal e, né? Também não pretendo fazer uma apresentação estruturada, né? Aí a gente fez isso. Eu acho que a proposta aqui é ser uma roda de conversa, porque eu tenho quase certeza que eu vou estar aqui pregando para convertido, no sentido que certamente todo mundo que está nessa sala aqui acho que já faz advocacy, talvez sem nomear isso como advocacy, né? Uma percepção aí, né? Eu acho que é um pouco da experiência que eu talvez seja interessante compartilhar. E vocês podem ficar à vontade também para abrir o microfone, fazer pergunta, tá? Assim, durante a fala. Mais assim, eu acho que é muito no sentido assim, como é que você pauta um assunto importante, coloca na agenda política para que aquilo se transformar em alguma política pública, né? Eu acho que em linhas gerais assim o trabalho que a gente fez de trazer, claro que aí tem, né, marcos que são grandes oportunidades. No caso da CT, a gente tem 17, quase maioridade, acho que ano que vem, né, de formalização com o CNPJ, né? O Douglas mencionou aí no início que vocês já se organizam há algum tempo, mas sem CNPJ. A ACT, antes de se construir formalmente, funcionou como uma rede informal durante alguns anos, né? A gente não foi uma rede com CNPJ desde sempre, isso foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do processo. E a grande inspiração macro foi o Tratado Global de Controle do Tabaco, né? A ACT, para quem não conhece, a gente começou a nossa área de atuação no controle do tabagismo e, a partir de 2013, a gente expandiu para os outros fatores de risco, para as doenças crônicas. Lamentavelmente, a gente não tem uma atuação muito presente na atividade física. Acho que o Ricardo também, que é associado da ACT, tem sido, né, a pessoa que puxa isso, né, que provoca. E eu espero que até que a gente consiga ser mais atuante aí, né, enquanto organização, nessa agenda da atividade física aí, como um dos fatores de risco para as doenças crônicas super importantes, né? Porque a nossa atuação, que começou no tabaco, ela ampliou em primeiro lugar, ela ampliou de uma forma mais estruturada para a área da alimentação saudável. Mais recentemente, a gente começou a atuar na área do controle do álcool. E no campo da atividade física a gente não tem nada estruturado, né? Porque acaba que a gente, hoje em dia, como uma organização formal, a gente acaba trabalhando assim com equipes, né, ligadas a projetos específicos dessas áreas. Mas assim, o processo, né? O Tratado Global, ele serviu como uma grande inspiração. E aí eu diria assim que, por exemplo, né, agora tem a oportunidade de eleição, no caso da atividade física, eu vou fazendo essas conexões aí entre o que a gente viveu e o que eu acho que talvez faça sentido aqui, mesmo não estando tão inteirada aí dos processos. Mas quando você tem
ou uma situação de crise, ou uma coisa que vai acontecer com prazo, né? Por exemplo, você tem prazo da eleição, é muito bom ter isso para você conseguir se organizar. Eu diria que a rede ACT, de promoção da saúde, talvez ela não tivesse nascido com tanta força se a gente não tivesse tido tanta oposição à ratificação do tratado no Brasil. Talvez isso tivesse passado despercebido, né? Isso que é uma das lições aprendidas, que às vezes a crise ela é uma oportunidade de mobilização que ela não aconteceria, né? Porque só para trazer aqui, né, qual é o contexto. O Brasil foi uma liderança na negociação desse tratado, que ele foi adotado já há 20 anos, mais de 20 anos, em 2003, né, pela Organização Mundial da Saúde, e tinha um governo, na ocasião, que era bastante ativo nessa área. Chegou no Brasil para ser ratificado, uma coisa que normalmente passa por acordo de liderança, passou por acordo de liderança na Câmara, tal, chegou no Senado, a indústria começou a se organizar, usando os fumicultores, né, como massa de manobra, para emperrar a ratificação do tratado no Brasil. E olhando retrospectivamente, isso foi uma excelente oportunidade para a gente se organizar. A ACT nasce ali como rede, né? Porque aí foi assim, a gente começou a se organizar, a responder àquela resistência que acontecia, foi muito capitaneada pela região sul, porque o Brasil é o maior exportador de folha de fumo do mundo, então, obviamente, né, o elo mais fraco dessa cadeia produtiva é o agricultor familiar que produz fumo, normalmente, né, as indústrias que são impactadas por alguma política pública, a indústria do tabaco, obviamente, não tinha nenhuma legitimidade de sair aí se autodefendendo, né, levantando a bandeira, vamos todo mundo fumar não é tão ruim assim, já tinha passado dessa fase, né? Então, é muito mais legítimo você procurar o grupo mais vulnerável e dizer que se você avançar nas medidas de controle do tabagismo, aqueles agricultores que produzem fumo vão morrer de fome, né? Então, essa foi muito a tônica da resistência e foi uma grande oportunidade para a gente se organizar, né? Então, teve essa questão de ter uma referência desse tratado global, que no caso da atividade física também tem, né, planos de ação, tal, você tem talvez não um tratado legalmente vinculante, mas existem várias ferramentas aí, né, que podem ser utilizadas. E o elemento da resistência, né? Então, acho que isso foi o que formou, é um grande elemento aí formador da rede. No início a gente não tinha ninguém, gente, era eu, e às vezes eu conseguia o recurso para levar alguém para Brasília, entendeu? Tinha 3, 4 pessoas, eu me lembro uma vez que a gente foi lá, primeira vez um grupinho de 3, que eu consegui pegar um médico, mais uma pessoa, juntar, ir lá para Brasília, chegar lá no Senado, e aí, agora, o que a gente faz? Bom, a gente bate na porta, né? E aí bater lá na porta do senador e começar a ver que, nossa, quando você começa a fazer essa incidência real, de fato, né, as pessoas estão ali, na verdade, a gente tem que encarar, né, como estão a serviço da sociedade e a gente, como cidadão, tem todo o direito de bater na porta de quem for, né, seja lá quem for, que nos representa, né, nesses espaços aí de definição de políticas. Então, foi a semente, né, do que hoje é a CT, que é uma organização que já está mais estruturada, hoje em dia tem 30 pessoas trabalhando, hoje em dia a gente tem projeto em várias áreas, né, mas foi todo um processo que começou aí com esse tema. Depois várias outras políticas públicas, nenhuma das políticas que a gente tem de controle do tabagismo no Brasil hoje, que é considerado um sucesso, nenhuma delas foi fácil, nenhuma delas foi dada, todas elas tiveram resistência gigantesca, sejam as leis antifumo também, de proibir o fumo em espaços fechados, enfim, todas elas assim sempre muito difíceis de avançar por essa resistência organizada da indústria. Então, no caso, sempre teve ali muito claramente identificado qual é o setor de resistência. E isso também é outra coisa que é um elemento importante para você ajudar a se organizar, né? Quando você tem entre aspas, né, um inimigo em comum, isso é uma coisa que dá liga para você se organizar num coletivo para conseguir fazer frente a isso. Então, isso foi importante também. E seguimos aí firme e forte na agenda da alimentação, que também, não satisfeitos com a Souza Cruz, a Philip Morris e companhia, né, agregamos aí a nossa lista de adversários sistêmicos, a indústria de alimentos ultraprocessados, a de bebida, né, de bebida alcoólica e não alcoólica, enfim, a gente ampliou aí o escopo dos nossos adversários sistêmicos, que são os atores, né, que se organizam contra as políticas públicas que a gente quer aprovar, né?
E aí, eu não sei, a gente já até fez alguns exercícios, assim, que certamente vocês estão muito mais apropriados do que eu, queria até ouvir quais são as políticas, né? No caso de produtos de consumo, eu estou falando aí de álcool, de tabaco e de alimentos ultraprocessados, a gente tem aquele grupo de 4 políticas, né, que são aplicáveis aos 3, e no caso da atividade física, eu acho que tem algumas diferenças. Eu até queria abrir esse debate aqui com vocês, porque eu acho interessante. No caso desses produtos que você vai e compra, você tem a questão de preço e imposto, você tem a questão da informação para o consumidor, você tem a questão da restringir marketing, né, desses produtos, e você tem a questão do ambiente, né? Você pode regular, como é que você regula o ambiente para que ele seja favorável a uma escolha mais saudável, né? De redução de consumo desses produtos ou de não acesso tão facilitado. Eu acho que no caso da atividade física é mais complexo, porque você pega desde a arquitetura urbana, planejamento urbano, né? Você pega alguns atores sistêmicos aí, talvez até sei lá, relativamente mais poderosa, a indústria do carro, né, da imobiliária, enfim, é um monte de ator aí, né, sistêmico que dificulta aí, né, um espaço onde a gente vive que facilite, né, uma vida ativa ou não. Eu me lembro que a única comparação que a gente fez uma vez, que foi um projeto que eu achei muito bacana, que foi um grupo de Bangladesh, que eu achei interessante enquanto campanha, que foi assim, era uma campanha para aumentar o imposto do cigarro e diminuir o imposto de bicicleta, que no caso lá a bicicleta pagava muito imposto e cigarro pagava imposto, né? Dando um exemplo aí que eu achei uma campanha super bem elaborada, assim, bem, né, criativa, né, de você estar aí ligando essas pautas. E, enfim, e eu acho que, né, o advocacy é isso, né? As evidências, né? Acho que o que não falta é isso, né, para avançar aí nessa agenda. Como é que faz você criar uma urgência em relação a esse assunto, né? Eu acho que aí você tem um debate interessante, que é o que eu mais gosto hoje em dia, a gente pensar qual é essa conexão entre os fatores de risco, que eles se apoiem mutuamente, não fiquem competindo entre si quem é o pior. Não sei se alguém aqui viu aquele filme Obrigado por Fumar, né? Alguém assistiu, que ficou aquelas 3 indústrias, quem mata mais? Eu acho que do campo, quem está aqui querendo controlar os fatores de risco, é um debate interessante como é que a gente causa sinergia, porque senão fica assim, tabaco mata, álcool mata, né? Ultraprocessado mata, falta de atividade física mata, e a atividade física eu acho que tem esse elemento, como ela foi utilizada pela indústria, pela Coca-Cola e companhia, né, para você não adotar medidas no caso da alimentação saudável, ela fica num lugar ali até mais problemático, assim, não, atividade física não é a resposta à obesidade, não pode ser só atividade física. Então, acho que até enquanto você criar, né, uma sinergia entre as organizações e redes que estão trabalhando com os temas, isso eu acho um fator assim que até, entre aspas, prejudica um pouco, embora a gente saiba do que a gente está falando, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, os fatores de risco são tão importantes um quanto o outro, não se trata de uma competição entre eles, né, mas na hora que você vai discutir a política, acaba tendo, acho que, discussões interessantes em relação a isso. Como é que a gente promove uma sinergia entre os fatores de risco? Isso eu acho super bacana. Até agradeço aí por estar puxando esse debate, porque a gente fazer essa discussão entre fatores de risco, eu acho ela muito rica, né? Eu acho que a gente pode avançar junto, levando todos os fatores de risco, se apoiando mutuamente e não competindo entre si qual que é o pior, qual que é o mais importante, qual que o governo tem que priorizar, qual a política mais importante. Eu acho que são todas elas juntas ao mesmo tempo, se reforçando mutuamente no sentido positivo, né? Acho que eu pararia por aqui, Douglas, para começar aqui, a gente seguir. Maravilha, Paula, super obrigado, viu? Eu queria também registrar que a Paula tem se colocado à disposição de conversar sobre advocacy em outros momentos, então me sinto à vontade aqui de dizer que ela participou de uma reunião também, articulada pelo Ricardo e o GT de Ambiente e Atividade Física da Sociedade Brasileira de Atividade Física. A gente tem representantes aqui, eu identifiquei o Daniel, o José Bezerra também, que é vice-presidente, que está aqui conosco. Então, assim, já agradecemos, né, Paula, mas, de novo, assim, reforçar que você está ainda sempre reconhecendo que você não tem a expertise na área de atividade física, mas super disponível para
trazer o seu expertise, que a gente tem, às vezes, muita vontade, mas também não tem assim, um histórico longo, né, do advocacy, a gente, né, organizado. Então, ouvir a tua experiência é super muito bacana, e a gente tem certeza que ela já tem contribuído para os nossos movimentos, né? Depois eu posso falar um pouco também aí das questões que a gente, a partir dessas reflexões, Paula, tem trazido à tona, vamos dizer assim, feito ficar mais visível, uma política nacional de promoção da atividade física que estava meio engavetada ali no Ministério da Saúde, mas eu deixo para falar depois. Queria já passar a palavra imediatamente para a Lívia Pimentel. Ela é do eixo de estratégia política, né, advogada formada pelo IDP. Eu coloquei a apresentação mais formal, tanto da Paula e da Lívia, que está aí no chat para vocês poderem ler. Agradecer a intermediação da Remes. E, Lívia, a gente gostaria muito de te ouvir aí agora também, acho que nessa perspectiva, como eu tinha dito ali no início, de uma conversa, enfim, fique à vontade de compartilhar o que você achar mais adequado. Eu nem perguntei, porque a Paula já imaginava que não ia usar, né, mas acho que a Lívia, não sei se tiver apresentação, também fique à vontade, tá? Usar o espaço aí como vocês acharem melhor. Lívia? Douglas, muito obrigada. Obrigada novamente pelo convite. Queria agradecer a Rems, em nome da Ana, pelo convite. E, assim, ter uma fala depois da Paula eleva a minha responsabilidade. Paula, você não me conhece, mas eu te conheço. Conheço o trabalho da ACT, acompanhei o seminário que vocês fizeram sobre imposto seletivo e reforma tributária, que foi muito bom, junto com a Humani. A gente trabalha com a Humani na Eixo Estratégia Política. Então, muito bacana. Adorei sua fala, inclusive. Sou, assim, grande admiradora do trabalho. Bom, eu fiz uma breve apresentação para a gente conversar aqui, mas é mais para guiar, porque a minha ideia, quando a Ana fez esse convite, ela perguntou se a gente poderia conversar um pouco sobre advocacy em rede e sobre o case de sucesso desse advocacy em rede, que é a REMS, a Rede Esporte pela Mudança Social. Então, a minha ideia para essa conversa seria falar um pouco sobre o que é advocacy em rede, que, assim, Douglas, você matou metade da minha apresentação. No início, com a sua fala inicial, que você contou que os participantes do coletivo, eles estavam cada um atuando nas suas pautas, mas que em certos momentos essas pautas convergiam, então vocês perceberam que fazia muito mais sentido atuar em rede. Aí eu falei, então pronto, já falou tudo que eu queria falar sobre advocacy em rede. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar a tela. Só um segundo. Aí, se vocês puderem me avisar quando vocês estiverem vendo, por favor. Já está aparecendo, e ele está em modo reduzido. Acho que se você ampliar a tela, isso. Eu não estou com você, tá bom? Pode deixar que qualquer questão aqui eu te chamo pelo áudio e a gente já está visualizando a tela inteira. Pode seguir com a tua fala. Obrigado. Perfeito, obrigada. Bom, antes, quem sou eu na fila do pão, né? Por que a gente recebeu esse convite? A Eixo Estratégia Política, a gente tem uma parceria muito longa com a REMS, de fazer o advocacy da REMS, no caso. Eu sou coordenadora de monitoramento na Eixo e a REMS, não tô falando isso porque a Ana tá aqui, tá? Eles são nosso cliente, mas é porque é uma pauta muito legal, que eu tenho muita afinidade. E não tem como, todo mundo que entra na Eixo, na consultoria, quando a gente fala dos nossos clientes, a gente apresenta a REMS, a Rede Esporte pela Mudança Social, principalmente os meninos, todo mundo adora, todo mundo quer trabalhar com a REMS. E a REMS, de fato, é um case de sucesso muito bom para a gente falar sobre advocacy em rede. E eu queria trazer um pouco sobre o que é esse advocacy em rede a partir da nossa experiência concreta com a REMS. Bom, o que é advocacy? Porque muito se fala em lobby, em relações governamentais, em advocacy, mas advocacy nada mais é do que você querer influenciar na tomada de decisão do poder público. E essa definição simplista, ela acaba se confundindo também com relações governamentais, com lobby, mas o advocacy, a gente costuma dizer, não é uma definição muito correta quando você entra a fundo, quando você quer ver numa metodologia, enfim. Mas advocacy tende a ser a relação governamental do terceiro setor, ou seja, do terceiro setor com o governo. E esse conjunto de ações, para ter sucesso, é muito importante o timing de abordagem. A gente fala muito sobre a janela de oportunidade, de quando você vai adentrar no assunto. Eu acho que a Paula, trazendo um pouco da experiência da CT Saúde nas suas pautas,
eu senti, Paulo, no seu discurso, que você frisou muito a questão do timing para abordar certos assuntos. Porque, às vezes, não faz sentido a gente ir tão a fundo na questão do álcool quando a gente está vendo o Senado Federal aprovando a comercialização dos vapers, por exemplo. Então, é uma questão de time. A gente entende que as duas pautas são importantes, mas talvez a gente precise dar atenção para uma ou outra. E o advocacy, a gente tem que levar muito em consideração esse conjunto de ações. E aqui, o que o advocacy ele visa? E para a gente entrar em cada um desses pontos, eu quero começar trazendo esse case da REMS. O último case que a gente trabalhou, a REMS, como o próprio nome diz, é uma rede, né? Rede Esporte pela Mudança Social, formada por uma série de organizações voltadas para o esporte, organizações essas sem fins lucrativos, que se unem com uma finalidade comum, que é justamente o esporte pela mudança social. E a nossa atuação, em conjunto com a REMS, ela é composta por essas pautas que convergem, como o Douglas falou. Cada uma das suas organizações tem as próprias pautas, mas tem um momento que elas convergem. E nesse momento que elas convergem, é quando faz sentido a gente trabalhar aqui, com esse conjunto de ações estrategicamente definidas e orientadas. Então, beleza. O que acontece? Quando a gente está falando de organizações sem fins lucrativos voltadas para a prática esportiva, e aqui, como a Paula falou, eu também não quero ficar pregando para convertido, eu sei que tem participantes representantes de organizações que fazem parte, né, da REMS, mas a realidade é que a gente depende muito de investimentos, principalmente investimentos que vêm da Lei de Incentivo ao Esporte, porque, afinal de contas, terceiro setor, somos organizações sem fins lucrativos. Então, a gente depende da Lei de Incentivo ao Esporte. E o que aconteceu? Veio a Lei da Reciclagem. E aí vocês devem estar se perguntando, gente, o que reciclagem tem a ver com esporte? Pois é, tem muito a ver. Por quê? Porque a Lei da Reciclagem, ela foi criada nos mesmos moldes da Lei de Incentivo ao Esporte, em que ela dá um benefício fiscal para empresas que adotam políticas, investem em políticas de reciclagem e de auxílio ao meio ambiente. Mas tá, Lívia, você ainda não me explicou o que isso tem a ver com o esporte. Tem a ver que a lei da reciclagem, ela trouxe um dispositivo dizendo que quando as empresas que quiserem investir em projetos de reciclagem para conseguir esse benefício fiscal, elas devem levar em consideração o disposto na lei de incentivo ao esporte. Ou seja, se uma empresa já investe em esporte, ela não pode investir em reciclagem. E vice-versa. Isso causou uma insegurança jurídica muito grande no setor, porque ficou assim, tá, beleza, eu já invisto no esporte, não vou poder investir em reciclagem, mas não é exatamente isso que a lei está falando. A lei só falou que a gente tem que levar em consideração esses dois benefícios, e várias empresas seguraram o investimento que ela geralmente passava através da lei de incentivo ao esporte, para poder esperar a decisão sobre esse problema. Tipo, e aí? Eu posso investir? Não posso? E eu já invisto nesse projeto de reciclagem? Será que a Receita vai entender que está errado e eu vou ter que pagar multa? Esse era o nosso problema. E como é que a gente vai? A gente identificou isso como um problema. Só que o que acontece? Algumas vezes, os problemas, eles precisam de ajuda para serem percebidos. A gente já percebeu esse problema, mas pelo visto ninguém mais tinha percebido. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente falou, beleza, como é que a gente pode solucionar essa insegurança jurídica? A gente precisa ir lá na lei da reciclagem e fazer uma alteração dizendo que a lei da reciclagem, o benefício da lei da reciclagem não concorre com o benefício da lei de incentivo ao esporte. A gente está propondo aqui uma nova legislação. E aí precisamos avançar com essa proposta legislativa. Então, o que a gente precisa fazer? Um mapeamento de stakeholders e conversar no Congresso e falar, gente, vocês estão vendo esse problema? Olha só, a Rede Esporte pela Mudança Social tem uma capilaridade gigantesca em estados e municípios, com várias instituições sem fins lucrativos, que muitas vezes é o que tira as crianças da rua, em que a escola não consegue alcançar, são essas ONGs que alcançam. Então, a gente faz toda essa problematização, mostra o problema para os tomadores de decisão, e assim a gente consegue avançar com essa proposta legislativa. No caso, a proposta legislativa seria um PL para tirar essa insegurança jurídica, no nosso caso concreto da REMS. Mas, para isso, a gente precisa movimentar apoiadores. Não basta só a gente conseguir alguém para apresentar. A gente precisa
conseguir movimentar esses apoiadores. E foi muito produtivo, porque na última vinda da Rems a Brasília, a gente se reuniu com o ministro do esporte, o Fufuca, para poder falar sobre o esporte pela mudança social. O Nando e o Will foram como representantes da Rems e, consequentemente, de todas as organizações que fazem parte da rede, e a gente também expressou um pouco do nosso receio em relação à lei de incentivo ao esporte e também os projetos que estão parados e essa mudança na legislação que está causando essa insegurança jurídica. E nisso a gente já sensibilizou um dos principais stakeholders, que é o chefe da pasta do Ministério do Esporte. Mas, quando a gente também está falando de advocacy em rede, a gente tem alguns benefícios, que é justamente, como eu comentei, dessa capilaridade. A gente fica, às vezes, muito focado em representar, fazer o lobby, né, que é persuadir nessa decisão, em representar os interesses muito em esfera federal. Só que quando a gente está falando de um coletivo, a gente consegue como colocar os tentáculos da nossa representação em vários níveis. Acho que vai chegar... Nossa, eu coloquei muito efeito aqui. Pronto, aqui, em vários níveis, nas arenas de incidência. A gente foca muito no federal, mas é tão importante quanto o estadual e o municipal. E eu acho que esse também é um outro ponto que a Rems consegue ter um resultado muito positivo, porque a gente consegue, por meio das organizações que fazem parte da rede e que tem uma atuação principalmente local, em âmbito municipal, se conectar com stakeholders significantes nesses dois níveis da federação. Então, agora, por exemplo, dando exemplo concreto, a gente está em época de eleição dos estados e municípios. É uma época que os deputados federais eles começam a olhar para as suas bases de governo, ou seja, seus estados e seus municípios. E eles querem, a gente sabe como funciona, demonstrar que eles não esqueceram. Olha, o deputado que ele é eleito, por exemplo, o Fufuca, que ele é ministro agora, né, mas ele veio do Maranhão, ele volta muito para sua base eleitoral para poder mostrar como ele está ali representando o povo do Maranhão, tudo mais. E é nesse momento que as organizações, nesses outros níveis da federação, que fazem parte da Rems, falam assim, olha, você está vendo aqui que a gente que construiu essa quadra via doação e que a gente tem esse projeto de esporte para meninas e meninos em situação de vulnerabilidade social? É muito importante que isso aconteça e que isso continue. E para isso continuar, a gente realmente precisa que a lei de incentivo ao esporte seja uma ferramenta segura de redistribuição de renda e que a gente consiga esses investimentos. Pronto. A gente utilizou do Advocacy em Rede, desse conjunto de organizações que tem capilaridade, não só no âmbito federal, que seria a Rems, representando todas as organizações em âmbito federal, mas também em âmbito estadual e municipal, se comunicando tanto com o legislativo quanto com o executivo, para conseguir mostrar para eles um problema que está acontecendo, que no caso é essa insegurança jurídica, advinda da lei da reciclagem, mobilizar esses stakeholders em todos esses níveis da federação e em todas as esferas, para que a gente consiga solucionar esse problema. Aqui eu coloco um pouco, se vocês quiserem eu posso compartilhar essa apresentação com vocês, porque eu achei ela muito interessante, que ela traz alguns aspectos um pouco mais técnicos do advocacy. Isso aqui é muito bom também para guiar uma estratégia de advocacy, principalmente uma advocacy em rede, que é esse aqui, que eu trago aqui, que foi esse slide aqui que o Douglas resumiu muito bem na apresentação inicial dele, sobre as possíveis funções de quem pratica advocacy, que a gente coloca a questão do criar redes, que a gente se reúne um grupo de pessoas para elas se manifestarem com uma só voz, que é justamente o Rede Esporte pela Mudança Social. A gente reúne uma série de organizações sem fins lucrativos, que tem como finalidade o esporte, se reúnem formando a Rems, representada por um conselho, e esse conselho discute para saber quais são as pautas que representam esse todo, as pautas que representam a rede, para que essas pautas sejam defendidas, e uma vez defendidas, elas, por tabela, beneficiem todas essas organizações. E a gente trabalha com essa mobilização. É isso, pessoal. Muito obrigada. Eu quis fazer uma apresentação bem breve, trazer esse case de sucesso, mas, mais uma vez, eu fico aqui à disposição, caso a gente queira conversar sobre, trocar ideias em relação a advocacy, a gente pode falar de casos concretos, eu adoro isso, principalmente estratégia de advocacy. Então, vocês podem ficar à vontade, se tiver algum problema, algum questionamento, vai ser um prazer poder ajudar.
Lívia, super obrigado, bacana. A gente fez assim contatos separados, porque eu fiz o contato com a Paula, o Ricardo ajudou, a Ana com a Lívia, a gente não fez uma reunião para alinhamento, né? Mas que bom, porque as coisas obviamente estão falando do mesmo tema e a convergência foi super boa. Então, muito obrigado, Lívia. E é muito bom, né, a gente ver essa empolgação, né? Porque a gente acredita que faz advocacy, a gente tem paixão pelos temas e pelo que a gente faz, né? Então também é super estimulante assim poder ouvir experiências diferentes. A gente está, assim, a ideia a gente geralmente tem marcado as reuniões, né, das 10 às 11h30, a gente já aconteceu da gente estender um pouquinho, mas assim, a gente tem procurado manter sempre 1h30, entendendo também que é um espaço aberto, as pessoas entram, saem, chegam, enfim, né, a gente procura acolher da melhor maneira possível. Então eu queria agradecer muito, Paula, Lívia, por se organizar, poder estar aqui, compartilhar a experiência de vocês, e agora a gente tem a palavra aberta. Eu queria só trazer também mais um elemento, eu vou colocar aí no chat. O Redes Vidas Ativas tem ocupado um espaço já há algum tempo, também numa campanha que é liderada pela União dos Ciclistas do Brasil. Esse link que eu estou colocando aí das eleições passadas, né, mas já toda uma articulação agora para fazer incidência também nas eleições municipais, então também é uma experiência de um coletivo que organiza uma rede para poder acompanhar, né, nesses momentos de eleição, trazer a agenda para a pauta. Eles trabalham com a questão da mobilidade, mas tem o espaço ali da mobilidade ativa. Então, eu vou vou pedir para o Marcos ajuda aí também, da Paola no chat, se trazer alguma pergunta que esteja por escrito. O Ricardo já sabiamente aí também já ergueu a mãozinha dando indicação, então quem quiser ir falando na sequência vai usando esse recurso da mão, e a gente vai tentando interagir, fique à vontade de fazer provocações, perguntas. Eu só pediria, obviamente, sim, a gente está no coletivo não muito grande, mas são 25 pessoas também, fazer aí uma moderação do tempo, a gente não fala mais do que as nossas convidadas, né? Então também organizar para a gente dar força para o debate e não fazer uma nova palestra, vamos dizer assim, uma nova conferência sobre o tema. Ricardo, fica à vontade aí. E continue usando o chat aí para interagir, compartilhar o contato também, enfim, então o espaço está aberto aí. Ricardo, por favor. Obrigado, Douglas. Obrigado, Paula. Obrigado, Lívia, pelas falas. É sempre bom ouvir, né, você. Então, eu queria pegar alguns destaques da fala da Paula e aproveitar aqui para gerar a reflexão do grupo, né, e até ouvir a opinião tanto da Paula como da Lívia, né. A Paula fala muito sobre, né, né, sempre tem a questão de um certo enfrentamento contra a indústria, né, A gente sabe que esse é um trabalho muito, muito poderoso da ACT, né, de pensar em políticas regulatórias, né, sejam tributárias, seja do marketing, etc. e tal. E aí parece sempre que a atividade física está num pacote diferente, né? Quando a gente traz a percepção dos principais fatores de risco para enfrentamento de doença crônica, que no fundo é a pauta central, né, que está por trás do trabalho da CT, né, a gente reduzir doença crônica na população, que é o que mais mata a nossa população e a população mundial, a gente acaba esbarrando nesse lugar em que a atividade física parece que está num lugar diferente, né? Então, você tem lá o tabaco, o álcool, o alimento ultraprocessado, a bebida açucarada, etc., etc., e a atividade física parece que todo mundo sabe da importância, todo mundo sabe o que tem que fazer, os números da ciência revelam o impacto da inatividade física, muitas vezes comparados a outros fatores de risco em maior ou igual proporção, em termos de impacto, mas parece que ela está diferente, num lugar sempre diferente, né? E aí eu me questiono sempre do porquê parece ser tão difícil fazer toda essa, digamos, articulação em torno da atividade física. Eu acho que o esporte até faz isso muito melhor, eu acho que até o pessoal da mobilidade faz isso melhor do que a gente, mas quando o assunto é isoladamente atividade física, especialmente quando a gente considera atividade física no tempo livre de lazer, né, que é um debate que também vem surgindo dentro da área, né, que alguns colegas, principalmente o pessoal lá do Sul, né, de Pelotas, por exemplo, né, vem trazendo muito esse olhar de que a atividade física que a gente, de fato, deveria estar discutindo em termos de promoção da saúde, é a atividade física no lazer, né? Porque é o direito, né? O movimento, o direito da escolha de ser ativo, etc., etc. É um outro debate aqui, não é esse o caso aqui agora, mas a questão precisamos caracterizar, eu acho que esse é um ponto que eu venho tentando discutir nos últimos tempos, assim, a impressão que eu tenho é que a gente nem caracteriza muito bem na nossa área quem são os nossos possíveis adversários, né? A Paula comenta da indústria automotiva, comenta do setor imobiliário, que eu não tenho dúvida que são adversários, mas eles são adversários muito, digamos assim,
pouco caracterizados, né? Enquanto um real adversário precisa ser regulado, precisa ser enfrentado. E aí a impressão que eu tenho é que, na ausência de um adversário claramente caracterizado, a gente não consegue se articular, né? A Paula, acho que trouxe esse grande exemplo aí da Convenção Quadro do Tabaco, né, que assim, caramba, quando pintou ali um adversário claro, né, de usando lá as famílias produtoras de tabaco no Sul, etc. e tal, ali se pintou, a Lívia falou isso também, né, da janela de oportunidade que juntou as pessoas. Isso é um pouco teoria dos jogos, né? Quando você tem um inimigo comum, todo mundo se junta, né? Se tentar aqui agora a invasão extraterrestre, talvez seja necessário para a gente ter uma aliança global verdadeira para enfrentar um inimigo comum, porque nem as mudanças climáticas estão sendo suficientes para a gente conseguir criar acordos globais verdadeiramente úteis para enfrentar o problema que representa a mudança global. Talvez só um ataque alienígena consiga juntar as pessoas verdadeiramente numa aliança global. Mas o fato para concluir minha fala, a impressão que eu tenho é que a gente precisa desenvolver linhas de pesquisa para caracterizar esses atores, enquanto atores que verdadeiramente impactam nível de atividade física da população, né, brasileira, né, o quão que porque a gente fala, né, a indústria automotiva interfere, o setor imobiliário interfere, mas não temos dados do quanto isso interfere. A gente não tem essa informação, não tem linhas de pesquisa nessa direção, do quanto efetivamente esses setores impactam o nível de atividade física da população brasileira. Então fica um discurso vazio que não agrega pessoas, sabe? Que não agrega uma rede em torno da promoção da atividade física e do enfrentamento de setores, né, dessa dimensão comercial que determina aspectos sociais e dinâmicos da atividade física. Então, queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Assim, é a ausência de caracterização desses atores? É a ausência da caracterização de um adversário realmente poderoso que faz com que a articulação em torno da atividade física, né, enquanto, né, um fator claro ali de risco que afeta a saúde, etc. e tal, não parece avançar como os demais, as redes para os demais fatores de risco? É isso que eu queria ouvir um pouco de vocês. Obrigado, Ricardo. Eu vou sugerir o seguinte, da gente ouvir a Paola, que também está com a mão aí, e aí a gente vai para a Paula e para a Lívia, já fazem uma resposta para as duas questões, e durante a resposta de vocês, se mais alguém quiser se inscrever, né? Eu só queria trazer um ponto, né? Eu estou usando aqui, né, como inspirador o uso da palavra também, mas dizer que a gente teve uma edição especial da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde sobre políticas públicas. E a gente recebeu 6 artigos, ou 6 ou 7 artigos, então também o Ricardo traz que além de pesquisa nesse campo, também a área de políticas públicas no campo da atividade física, do esporte, acho que tem maior produção, inclusive, a minha leitura, a gente também está engatinhando, né? Que são poucas pessoas dedicando tempo a pesquisar esses aspectos. Paola, por favor, sua pergunta ou consideração? Obrigada. É uma pergunta que eu vou fazer, eu já estava com isso fervilhando na mente. Agradeço o Douglas ter falado sobre a campanha, que tem relação com isso e talvez tenha alguma relação com a pergunta que chegou no chat, né? Que é duas coisas que eu gostaria de entender pela experiência da Paula e da Lívia, né? Que é como dicas, sugestões para somar temas que são mais sexys ou que estão fervilhando no momento a temas que não são entendidos como muito sexys ou que têm um inimigo muito poderoso, como é esse da mobilidade sustentável, né? Nas eleições, que não é um tema que gera voto. Já foi feita pesquisa, assim, já participei da campanha, e não é um tema que gera voto, só o transporte, uma parte do tema, que é o transporte coletivo, gera, mas não é o principal. Não é o principal mobilizador de alguém para votar em alguma candidatura. E outra coisa que eu gostaria de saber pela experiência de vocês é o papel de experiências, né, ou de atividades, né, do campo de vivências, ou de atividades que são interessantes para despertar o olhar, né, do público em geral, pensando especificamente nessa questão eleitoral, né, sobre a importância de um tema que as pessoas ainda não se atentaram, que poderia ser importante. Nessa linha da Lívia ter comentado, né, às vezes precisa de uma ajuda para entender que um problema é um problema. Isso que eu gostaria de saber. Obrigadão. Paula, acho que você pode iniciar e a gente volta para a Lívia.
Oi. Eu nem sei se eu tenho assim respostas muito objetivas, né? Eu acho que é mais assim, talvez contribuir com elementos aí para seguir aqui no debate, né? Eu tô aqui, eu tenho até uma pergunta, né, aqui para o grupo, porque além assim dessa coisa, né, esse elemento que o Ricardo trouxe, né, para saber, por exemplo, nessa questão aí de delimitar aí qual que é o adversário, né, o que você tem de informação sobre isso. Eu acho que tem a questão assim, tipo assim, tem algum tema que é a grande prioridade na agenda da atividade física? Isso é uma pergunta que eu faço aqui para o grupo, tá? Porque, por exemplo, normalmente você também não consegue atacar todas as políticas ao mesmo tempo, né? Quando a gente começou, por exemplo, o Tratado do Tabaco, tem um monte de artigo, mas tipo, houve uma decisão, né? No âmbito até da negociação do tratado, que aí foi traduzida, né, no qual seria o ponto prioritário para os países começarem o trabalho, que era ambiente livre de fumo. Então, houve assim, uma grande concertação global, que esse era o grande tema para você começar a atuar no controle do tabagismo, embora existam várias outras políticas super importantes, né? Então, uma pergunta que fica assim, talvez qual é o grande tema, né? O principal grande tema, se é que ele existe, eu realmente não sei, porque também, né, tinha que olhar ali naquela lista lá de opções de trabalhos feitos sobre política pública, se tem algum que você consiga fazer essa conexão com outros grandes temas que importam. Eu já faço a conexão com a pergunta da Paola. Mobilidade sustentável talvez não gera voto, mas eu acho que saúde gera voto. Então, assim, conectar a mobilidade sustentável como um tema de saúde, seja porque tem a agenda da poluição do ar, que também é um dos grandes fatores de risco para doenças crônicas, né? Uma mobilidade sustentável, necessariamente, ela vai estar contribuindo para reduzir, né, a poluição do ar, né, que é um super fator de risco. Assim, só pensando alto aqui com vocês, assim, quais as conexões que são possíveis de fazer, né? E eu acho que a Lívia trouxe um elemento super importante ali de quais são as oportunidades políticas, né? Por que a gente conseguiu avançar com a lei antifumo no Brasil? Você tinha uma pessoa num determinado lugar, que no caso foi o então governador Serra, que era um super ativista nessa área, e aí foi lá, tipo, o trabalho foi lá entregar tudo na mão dele, convencer ele que era possível fazer uma lei antifumo, e foi isso que destravou uma lei, uma discussão que estava acontecendo no Senado há anos e que não andava, que ficava travada, e aí houve essa oportunidade política ali a nível estadual que mudou completamente o jogo. E mesmo num cenário que, na época, era um cenário assim, que tinha parecer jurídico, tinha opinião da Anvisa de que não podia ter lei fumo estadual, tinha que ser ou federal ou municipal. Mas a realidade provou o contrário. Foi a lei antifumo de São Paulo que destravou toda, né, assim, o efeito dominó de lei antifumo no Brasil inteiro. Ou seja, tem sempre esse olhar assim, se existe alguma oportunidade de algum, né, líder, algum champion, né, como se fala muito em inglês, né, em alguma localidade, seja estado, seja município, seja, né, assim, que possa ser o exemplo que você consegue criar um efeito dominó, né, dentro desse conjunto aí, cardápio de eventuais políticas públicas, que possa ser um grande exemplo para ser levado para outros lugares, que você consegue levar para uma agenda internacional. Olha só, isso aqui é um caso de sucesso, olha o que fizeram não sei aonde. No caso do álcool, teve um momento que teve uma situação similar, quando restringiram horários de venda, né? Isso virou um super case, que até hoje é usado em vários lugares. Quer dizer, essa coisa de você conseguir ter algum território, algum lugar que consiga liderar uma parte da agenda, isso às vezes ajuda super a potencializar a agenda em outros lugares. Aí talvez nessa área aí de mobilidade sustentável, eu não sei se tem eventualmente algum município que esteja mais avançado que outros, ou que esteja alguém na liderança daquele município que possa ser convencido, é possível fazer isso aqui, é possível levar essa agenda. Tem várias iniciativas aí globais, por exemplo, tem aquela parceria por cidades saudáveis, tem o grupo lá do C40, que eu nem sei se é C40 ainda, né? Você tem várias iniciativas assim que olham para essas questões de sustentabilidade, né? E conectada até com saúde também, que talvez, assim, às vezes fazer esse olhar aí de lupa, né? Onde que está a oportunidade? Tem alguma oportunidade política? Aí se organizar como rede e correr atrás daquilo. Em São Paulo foi literalmente o que a gente fez. Tinha uma oportunidade,
a gente criou o CEPALT na época, era Comitê Estadual para a Promoção de Ambientes Livres de Tabaco. Aí a gente fez aquela maravilhosa sua apresentação, Lívia. A gente fez aquele plano de advocacy, a gente meio que seguiu ele, organizou ele, a gente tem que criar um coletivo, né, dar uma certa institucionalidade para ele, para dar um certo peso político. Institucionalidade não significa CNPJ, né, mas para dar assim, a cara para aquele movimento, pedir reunião lá com o ator-chave, né, bem aquele babi, reunir as evidências, compilar, entregar e depois fazer o follow-up. É um pouco assim, né, sintetizando aí longos processos. Mas assim, a pergunta é: existe algum tema que é prioritário ou que existe alguma oportunidade de incidência sobre aquele tema? Gente, que política é assim, né? Se a gente soubesse, né, aquela coisa que a gente fala, se a gente soubesse como as leis e as salsichas, né, são feitas, ninguém comeria salsicha. E a gente também questiona o quanto que as leis elas refletem o que de fato é prioritário enquanto agenda, né, para a sociedade como um todo, ou o quanto está muito mais ligada a quais são os grupos de pressão que conseguem, né, gritar mais alto que a tua agenda é mais importante, né? Acho que isso a realidade acaba ficando muito por aí, né? E aí, então, até devolvo a pergunta para vocês aí sobre isso, né? Existe, né, dentro do pacote de políticas públicas, a que seria a mais, assim, impactante no sentido de levar o tema, a agenda do tema, e outro, esse olhar aí, se tem lugares que têm oportunidades políticas de pautar isso. Obrigado, Paula. Eu vou me inscrever já quando a Lívia começar a falar, e acho que aí a gente pode tocar nesse ponto que você está trazendo essas duas perguntas, mas eu acho que eu vou sugerir que a Lívia fale primeiro. Ricardo, você quer... Não, eu falo depois, senão eu vou atrapalhar. Beleza. Vamos lá, Lívia. Obrigado. Não, só queria fazer um breve comentário. A bola da vez é crise climática, mas como tornar isso sexy? Paola, eu adoro essa discussão. Eu sou muito entusiasta do meu trabalho. Fato, de política e tudo mais, e da teoria por trás da tomada de decisão. Porque muitas vezes a gente acha que é tudo um pouco caótico, questões da circunstância, só que não. Muito tem a ver com as pessoas que estão fazendo essas políticas. E aqui eu tomei nota sobre a fala inicial do Ricardo e a sua, Paola, e também um pouco do que a Paula falou agora no final. E aí eu queria trazer um conceito para vocês da política, que são sobre as 3 espécies de eleitor. Eu não sei se aqui vocês já ouviram falar dos hobbits, os hooligans e os vulcanos. Vocês já ouviram falar dessa teoria? Ela é muito interessante, porque ela diz basicamente que a gente tem 3 tipos de eleitores. Os hobbits, sim, em referência a O Senhor dos Anéis. E os hobbits seriam aqueles eleitores que gostam, que assim, tanto faz como tanto fez, eles são ignorantes não no sentido pejorativo, mas porque não entendem muito de política, então eles... votem em qualquer coisa, tanto faz como tanto fez, só querem ali viver feliz. São os hobbits. Em seguida, nós temos os hooligans. Os hooligans são o completo oposto dos hobbits. Os hooligans em referência àqueles torcedores da Inglaterra. Por quê? Porque os hooligans são aqueles apaixonados por política. E eles também são ignorantes. Mas eles levam essa ignorância não para, tanto faz, eles levam essa ignorância para poder defender aquela pauta de forma muito passional. E muitas vezes eles pedem a racionalidade no meio dessa defesa, porque, querendo ou não, acaba sendo uma paixão, como os hooligans pelo futebol. Não tem uma racionalidade. Eu peço desculpa aos amantes de futebol, mas não tem. Você ama um time porque você ama. Não tem uma racionalidade muito grande por trás. E, por fim, nós temos os vulcanos. Os vulcanos é uma referência àquele personagem de Star Trek que tem aquela raça, assim, que são os vulcanos, que eles são seres assim? Eu não sei fazer assim, meu dedo não dobra aqui. Mas é isso mesmo. Sim, são os vulcanos, porque eles são uma raça superior, racionalizada, e que eles são super inteligentes, eles são muito analíticos, e nesse caso, quando a gente coloca no mundo da política, são quem de fato entende sobre política, quem olha de forma analítica o cenário e entende política como um jogo de estratégia que é, como o Ricardo comentou, da teoria dos jogos. Então, feito essa análise dos 3 tipos de eleitor, eu retomo a pergunta da Paola sobre como que a gente torna certos temas mais sexys, mais apelativos para o eleitor, para a gente conseguir angariar voto e, consequentemente, recursos e atenção para esse tema. A gente precisa entender qual que é o eleitor, se a gente está falando com um hobbit, com um hooligan ou com um vulcano. Por quê? Porque muitas vezes o que é importante, essa pauta é muito interessante.
essa pauta da mobilidade verde. Ok. Por quê? Porque a gente está falando sobre questão climática, sobre meio ambiente, até mesmo como saúde, se a gente coloca a bicicleta como nisso, mas ela vai ser importante para a gente nesse sentido, mas talvez não seja importante para aquele prefeito daquele município. Aquele prefeito daquele município vai achar essa pauta importante porque ele sabe que ele vai conseguir um benefício fiscal. Ou então, talvez ele consiga mais orçamento do governo estadual porque ele está adotando essa prática. Beleza? Então a gente já vai conversar assim. Agora, se a gente está falando de um hobbit, ele não está nem aí se essa pauta é relevante ou não. Ele está vivendo a vida dele como ele quer. Ele quer saber só como é que isso vai impactar positivamente a vida dele. Então, não sei. Talvez ele consiga mais dias de home office através de um incentivo do governo para que as pessoas não saiam todos os dias de carro. Isso pode ser algo positivo para ele, vai interessar. Agora, os hooligans, como eles são muito apaixonados, a gente coloca isso como sendo a estratégia de governo daquela persona, né, que está defendendo aquilo. Porque se ele é muito apaixonado por aquele partido, por aquele governo, ele vai apoiar de forma super passional e até mesmo irracional aquilo. Eu sei que não é o ideal, mas algumas vezes a gente pode se utilizar dessas paixões para poder atingir uma finalidade maior, né? Moralmente superior. Então, era essa a minha contribuição. Super obrigado, Olivia, bacana. Então, eu queria só trazer a partir da pergunta da Paula, né, que a minha opinião, obviamente, a minha é o pessoal, né, é que a gente tem agendas, né, que são convergentes, tanto no esporte quanto na saúde especificamente, né, mas que apesar das políticas que a gente já tem instituídas, e algumas até recentes no campo do esporte, trazendo as questões da atividade física, dos ciclos de vida, primeiro que os atores são distintos, que não há uma convergência sobre isso, né? Então você cai num ponto ali que é da intersetorialidade, e a gente sabe que a intersetorialidade também é um problema, porque as agendas estão muito setorizadas, né? E apesar das políticas sempre remeterem assim, isso é uma questão intersetorial, vamos envolver fulano, ciclano e beltrano, na prática a gente não vê, obviamente, os setores se reunindo para discutir essas pautas, né? Às vezes até para apresentar, falar delas, mas assim, a relação, não só para a pauta da atividade física, do esporte, da mobilidade, elas ficam muito setorizadas. Então, acho que esse é um problema. E então a gente acaba, apesar de ter esses exercícios, né, de a gente fazer convergência, obviamente que imagino, né, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas, por exemplo, a Remes faz uma incidência muito maior no cenário do esporte. Eu, que sou do campo da saúde, acaba tendo, assim, entendendo um pouco mais o cenário do setor saúde. E, eventualmente, a gente se junta para poder pensar coisas em conjunto, mas, assim, que os tomadores de decisão não têm essas pautas intersetoriais, né? Então, esse é um ponto. No aspecto da saúde, para acho que compartilhar com os colegas aqui, e também trazer exemplos para a Paula e para a Lívia, no setor da saúde, nesse momento, esse coletivo e outros coletivos aqui representados, como a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, entre outros, a gente está tentando trazer de novo uma política que foi escrita no gabinete do Ministério, por técnicos, pessoas bacanas também, enfim, não tem nenhuma questão nisso, assim, foi uma tentativa de ter uma política, um documento escrito que estava engavetado, via lei de acesso à informação veio à tona, a gente está usando esse documento para convergir esses diferentes atores para essa pauta voltar e a gente poder fazer uma discussão ampla e restrita. Essa própria política, assim como outras do Ministério da Saúde, convergem para ações intersetoriais, mas na prática isso é muito difícil, né? E a gente está recebendo também uma questão, que eu acho que é bacana, não quero nem discuti-la aqui, mas acho que compartilhar com vocês, que é o que a gente vai se debruçar em uma próxima reunião, provavelmente, que é assim, para que ter uma política específica de atividade física, se a gente já tem outras políticas no campo da saúde que falam da atividade física, ou como fator de risco, ou como um fator de prevenção e promoção. Então, assim, isso está meio pulverizado. Eu acho que tanto a minha leitura aqui no campo do esporte e da saúde está muito pulverizado essas questões e a gente não tem planos de ação nos municípios. Então, na saúde um pouco mais, porque a gente tem um sistema único de saúde, e o esporte já diria mais de 20 anos que milita para ter um sistema único de esporte. Então isso acaba ficando pulverizado e na ponta ali do município a coisa não acontece porque cada um faz o que quer.
Na saúde é um pouco diferente, porque as coisas têm convergido para dentro do Sistema Único de Saúde, que é uma militância também específica da atenção primária e tal. Para não me alongar muito, acho que tem um pouco esses pontos. Então, assim, a gente tentar encontrar esses inimigos comuns também acho que é necessário, mas talvez a gente tenha inimigos que são comuns, né? Vou contar um exemplo aqui, só para me alongar, e vou passar a palavra para o Ricardo e depois para o Luiz. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, quando a gente foi falar com a indústria de esporte, para fortalecer o programa Agita São Paulo, isso há 20 anos, né? Mudou um pouco, mas assim, a resposta que a gente teve foi a seguinte: falou assim, para que eu preciso fazer campanha de atividade física, se mesmo quem não faz atividade física compra tênis? Não vejo sentido. Isso mudou, né, obviamente. Então, não sei nem se é um inimigo ou um aliado, mas assim, hoje, por exemplo, existe a indústria de esporte, acaba financiando programas de atividade física, de esporte, enfim, mas há 20 anos foi um pouco isso. Então, também acho que esse cenário, historicamente, né, como essas coisas vão mudando ao longo do tempo, enfim, então, também esse monitoramento dos inimigos tem que, a gente entendendo cenários, acho que um pouco anteriores, me acompanhando, essas estratégias vão mudando, né. Desculpa se eu falei demais. Ricardo, Luiz e depois a Paula. A gente está, só lembrando que a gente está com 18 minutos para as 11h30, tá bom? A gente pode passar um pouquinho, porque também não tem regra, não é bagunçado, né, mas tem uma regra assim, de bom tom que a gente não avance muito para além das 11h30, tá bom? Vai lá, Ricardo. A ordem aqui estava ao contrário, viu, Douglas? Paula, Luiz e eu por último, acho que... Posso falar? Eu vou fazer rapidamente, eu vou aproveitar a fala do Douglas, era um pouco sobre isso que eu ia falar, só uma pergunta bem objetiva, que eu acho que vale a pena a gente não perder a oportunidade de ter Lívia e Paula aqui para ouvir, né? Como o Douglas disse, tem aí um coletivo que está começando a discutir a possibilidade da gente, né, colocar em pauta de novo a discussão de uma política nacional de atividade física ou práticas corporais, enfim. Com a experiência e a articulação que vocês têm hoje dentro da estrutura de governo, Paula, Lívia, né? Paula, né, mais ligada talvez às discussões da saúde do que a Lívia, mas de toda forma ouvir as duas é interessante. Como que vocês pensam hoje, dentro do que vocês têm discutido na estrutura de governo, as pessoas que vocês têm conversado, talvez a Paula mais na saúde, a possibilidade nesse momento a gente discutir uma política nacional de atividade física, né? Assim, o que você enxerga hoje do ambiente político? Temos uma questão importante da reforma tributária sendo discutida, enfim, acho que vale a pena a gente jogar essa pergunta bem objetiva, Douglas, para não perder a oportunidade de ouvir a percepção que elas têm sobre a oportunidade desse debate de resgatar uma política nacional de atividade física nesse momento em que o Brasil está vivendo, em que o Ministério da Saúde está vivendo, de questões climáticas, de cobertura vacinal, uma série de outros debates que são aí, talvez, emergentes dentro da pauta da saúde, mas, assim, queria muito ouvir a visão delas em termos desse momento para discutir esse debate, não perder essa oportunidade de ouvi-las. Beleza, Ricardo. Eu vou sugerir, Luiz, faça a tua pergunta, comentário, a gente volta para a Paula, para a Lívia, e aí a Paula e a Lívia já vão dando também aí as palavras finais, enfim, e a gente consegue fechar. E, obviamente, que essa conversa não se esgota aqui, né? Muito feliz a gente ter podido se reunir, trocado as figurinhas. Para quem colocou e-mail ali, a gente pega a apresentação da Lívia, manda a gravação também, manda para o e-group ali para todo mundo, mesmo quem não assistiu, vai poder assistir a gravação também. Vai lá, Luiz, depois a Paula. Tá, eu acho que você tocou em 2 pontos que eu acho que a gente podia avançar no futuro, que é a questão da intersetorialidade. Você falou da saúde e do esporte, na educação também é um tema muito importante, né? Educação integral tem muito a ver com a ocupação de território, e eu acho que isso é muito importante, né? A atividade física, ele acaba talvez estando dentro sem ser explicitado. Eu participo em 2 lugares, acho que essa é uma questão, a interterritorialidade, e elas trouxeram também alguma coisa do tipo de uma experiência local, né? Não necessariamente, eu estou vendo que vocês estão numa discussão mais nacional, que, enfim, eu não estou tão por dentro, mas eu acho que também experiências de território, experiências locais, experiências, quando eu digo experiências com tempo, enfim, com qualidade, com acompanhamento, coisas dessa natureza, como possibilidade da gente também utilizar como não como bandeira, mas como argumentação, uma argumentação mais sólida para pensar políticas públicas
e pensar principalmente propostas. Acho que são os 2 pontos. Obrigado, Luiz. Paula? Esse tema aí da Política Nacional de Atividade Física, né, eu não teria nem propriedade para saber como que, assim, né, não fiz nenhuma conversa específica em relação a isso com os atores aí do governo atual. Vou fazer um comentário, nem sei se tem alguém aqui também no Ministério da Saúde, vou fazer um comentário mais genérico, que eu acho que o Ministério da Saúde está, assim, com 1000 agendas, né, disputando espaço. Agora, essa crise aí do Rio Grande do Sul, anteriormente teve a dengue, assim, você mal consegue falar sobre nenhum assunto, porque é uma crise atrás da outra, né? Você teve, então, assim, eu sinto que qualquer coisa que você tenta falar, que é fora, né, desses assuntos emergenciais, fica meio assim de lado, e vou mais longe, né? Eu diria que está aí no 2º ano do novo governo. Eu acho que tem áreas do Ministério da Saúde que ainda estão se estruturando, que eu acho que o fluxo de trabalho ainda não está azeitado, então tem coisa assim que está difícil de fluir nessas agendas mais perenes, né, que não é dessa urgência, mas que são super importantes, que é super importante a gente aproveitar o momento atual para avançar com alguma dessas agendas, só que está super difícil porque a gente está, na verdade, concorrendo com emergências que, né, não estavam previstas aí e estão tendo que dar conta, e toda a pressão, né, política do Centrão, que é tirar a ministra. Então, tem uma fragilidade institucional no Ministério da Saúde no momento, que ela não é pequena, né, porque eu acho que é uma fragilidade aí também, né, que, enfim, eu acho que isso acaba sendo um elemento dos mais... um dos principais, eu diria que é um dos principais obstáculos para conseguir avançar com essa agenda, assim, né, de ter tempo e dedicação para conseguir avançar nessa agenda. Mas, assim, eu acho que, de qualquer maneira, não vale a pena sempre o esforço de ficar buscando essas brechas, essas oportunidades, né, nessa interlocução aí com a agenda global, mas eu diria que vale realmente, né, esse olhar aí de quem tem que possa avançar com essa agenda mais a nível local, né, a nível de território. Eu acho que esse é muito caminho, até porque tem a eleição aí logo na frente. Mas eu ia comentar antes, assim, até quando a Lívia trouxe aí as figuras das espécies de eleitor, muito bacana essa analogia aí para fazer uma análise aí, né, de como que o eleitor se comporta. Aí eu pensei numa analogia assim, qual seria o papel, né? Eu até não tenho, né, conhecimento também de quem está aqui são diferentes atores, mas são de diferentes áreas aí desse campo, desse guarda-chuva maior da atividade física, e eu acho isso muito bom, né? Eu acho que o fato de você ter uma rede, uma coalizão, é justamente você ter atores diferentes, senão você não precisa ter coalizão. Se todo mundo pensar igual, falar igual, fizer a mesma coisa igualzinho, você não precisa ter coalizão, né? Eu acho que a função de uma coalizão é você ter perfis e vozes um pouco diferentes. Eu acho que é óbvio que você tem que ter alguns acordos assim principiológicos, né, do que nos une, né, o que coloca, né, esse grupo de pessoas aí juntos. Mas assim, é super bom você ter diferentes papéis. Então, no âmbito da coalizão, é super importante você ter algumas pessoas ou organizações que façam até o papel do apaixonado, que assim é sempre aquele que está lá provocando, atirando pedra e reclamando, e está tudo horrível e tem que melhorar. Você tem que ter aquele que faz o papel que negocia, né, com o governo, que está lento, que não faz, vai lá, tudo bem, eu entendo o seu lado, aí tem que ter o outro que, né, que grita, não concorda. Você tem que ter esses diferentes papéis dentro de uma coalizão, que a força de uma coalizão ela está nisso, né? Você ter diferentes vozes ali dentro, é isso que fortalece esse trabalho coletivo em rede, né? Então, acho que esse é um dos caminhos aí que vale, assim, até se aprofundar um pouquinho em conversas, talvez mais assim. Às vezes é quase natural, né, essa identificação, né? A CT, como organização, a gente tem diferentes papéis em diferentes lugares, né? A gente meio que coordena essa coalizão de promoção da saúde, mas a gente faz parte de outras coalizões dos outros temas, e tem alguns lugares que a gente é reconhecido como os mais radicais, tem outros que a gente é reconhecido mais como mediador, depende um pouco também do assunto, né? E é bom que você tenha essa diversidade, né? Eu acho que ela só agrega muito aí, assim, de elevar o tema, de elevar o assunto, né? De que ele faça parte aí de uma agenda mais ampla aí. Acho que é isso. Não sei se eu
respondi aí algumas das questões, porque eu acho que elas são difíceis. Sim, mas não, está super ótimo, Paula, muito obrigado. Lívia? Ricardo, Luiz, vou tentar dar uma resposta bem breve, até porque com uma análise muito superficial dessa questão que vocês pontuaram, né? Onde levar essa pauta? Ao tempo que o discurso da Paula, ela focou mais no nível da federação, eu confesso que eu estava pensando mais na esfera de atuação. E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça, Ricardo, quando você pergunta para onde a gente vai levar essa pauta, quem vai capitanear essa agenda? Eu pensei, o executivo no esporte. Por quê? Porque a gente está no momento com o Fufuca chefiando a pasta do esporte, ele está fazendo um movimento de que ele quer projeto. E ele falou exatamente isso na última reunião que a gente teve com ele. Ele falou assim, eu quero projeto, me dá projeto, me dá projeto. Então, a gente tem um ator que ele quer ganhar esse protagonismo, ele quer se provar como muito mais do que só um aliado político que foi colocado no governo, mas como uma pessoa que pode, de fato, crescer o Ministério do Esporte. Também tem outro ponto positivo. Eles receberam um aumento orçamentário. Agora não, porque já todas as dotações já estão comprometidas, mas do ponto de vista do aspecto orçamentário, o Ministério do Esporte, a pasta, ganhou muito mais dinheiro do que costumava ganhar antes, o que também é muito positivo, para a gente poder colocar certas agendas na mão do Ministério do Esporte. E, por fim, agora falando sobre a pauta em específico, antes da gente falar sobre a retomada dessa política, eu fico pensando que talvez a gente tinha que dar um passo atrás e trabalhar na Lei Geral do Esporte, porque várias políticas de esporte estão travadas porque não temos um Fundo Nacional do Esporte. Então, talvez a gente tenha que atingir esse problema maior antes, que é o financiamento por meio da Lei Geral do Esporte, para depois a gente conseguir espaço para dialogar e resolver o problema de outras pautas que são transversais e esbarram nessa questão do financiamento. É isso, eu espero ter ajudado, mas mais uma vez me coloco à disposição para a gente trocar figurinhas sobre esse assunto. Super legal, Lívia. Só para compartilhar também aqui no grupo que no Ministério da Saúde, o que acabou acontecendo é que a gente teve possibilidade de aumento de financiamento para esse campo da atividade física, mas que a política ficou parada. Então, ela estava caminhando juntas, o que dependia de um financiamento específico avançou e hoje está instituído na atenção primária, mas a política parou. Então, assim, bom, é isso, são várias peças movimentando, e obviamente cada uma que está no setor, mas acho que é isso, a convergência. A Lei Geral do Esporte também já traz pontos que fica mais fácil a gente conectar o assunto à atividade física, porque para quem é do campo da educação física, é uma leitura minha também, né? Às vezes, assim, você fala do esporte, fala atividade física, as pessoas se veem em campos totalmente diferentes, né? Às vezes. Mas acho que tem melhorado, obviamente, tem muito mais gente assim, entendendo, tanto que um termo que tem aparecido bastante é assim, atividades físicas e esportivas, né? Aí vem o pessoal que é da práticas corporais também, que se coloca no lugar, quando a gente fala daí das práticas tradicionais chinesas, enfim, tem todo um movimento aí, mas assim, acho que a convergência, essa ideia da gente ter diferentes, né, convergindo, tem aumentado, viu, Paulo? Também te dizer que tem bastante gente já entendendo que não adianta a gente ficar cada um no seu quadrado, né, e que há pontos mais de convergência, ainda que haja divergência, é muito mais convergente do que divergente. Gente, a gente está 11h24, a gente tem sempre um momento também, como a gente ainda tem esses minutos, se Paula, Lívia quiserem também fazer uso da palavra, acho que eu faz um tempinho que eu não olho no chat, mas se alguém quiser dar algum informe, fazer algum convite, de algum evento que esteja aí por acontecer também, acho que é o momento. Marcos, você sempre tem uma agenda aí também, trazer, lembrar que se vocês precisarem que a gente divulgue na rede também, acho que pode usar os contatos que vocês têm, porque todo mundo aqui chegou por alguém, né? Então a gente pode também disseminar nas pessoas que deixaram já os e-mails aqui, que não estão, mas receberão o link da gravação. O Daniel está lembrando aí de uma live solidária que a Sociedade Brasileira de Atividade Física vai fazer às 19h30, um grupo de pesquisadores em prol ali da crise no Rio Grande do Sul, né? Mas se alguém quiser fazer uso do microfone também, e eu deixo, Marcos, eu vou pedir para você, sempre tem alguma notícia também, ou a Paola, se quiser caminhar para o encerramento, eu deixo com você. Eu fiz uma pressão aí dos 18 minutos, mas a gente ainda tem 5, então agradeço aí que vocês contribuíram também para a gente usar o tempo adequadamente. Vai lá, Linha, por favor. Oi, pessoal. Obrigada, Lívia, por ter aceitado o nosso convite, né, para vir aqui. Mas eu queria falar rapidinho para vocês da campanha que a gente está fazendo pelo Rio Grande do Sul, né? A gente já tinha feito uma durante a pandemia e a gente vai fazer nos mesmos moldes agora para ajudar o pessoal que está lá.
A gente aqui na REMS é uma rede nacional, então a gente tem organizações que estão no Sul, né, que tem alcance aí com as pessoas, com as famílias que né, estão passando muitas necessidades, como todos vocês já sabem. Então, a gente está fazendo a arrecadação e a gente vai transformar isso em cartões de alimentação que a gente vai doar um pouco mais para frente, né? Porque a gente sabe que agora, nesse momento, tem muita gente, muitas pessoas mobilizadas, estão chegando muitas doações, mas depois que passa um tempo, isso tende a diminuir, e essa é uma tragédia que vai precisar de muito tempo para que as pessoas consigam se recuperar. Então, eu vou deixar para vocês aqui no link o nosso Instagram, onde a gente está divulgando tudo, e aí vocês conseguem saber um pouquinho mais sobre como vocês podem apoiar essa ação. Tá bom? Obrigada. Valeu, Ana. Recado dado. Marcos, deixo contigo aí. Paula, Lívia, muito obrigado, viu? E a gente vai seguir interagindo aí. Marcos, por favor. Olá, bom, também queria agradecer aí a presença de todas, todos, muito bom. Só dar um contexto de que esse ano a gente está fazendo na Redes um mês uma reunião temática como essa, e o mês seguinte uma reunião sem um tema às vezes definido, mas para a gente ver os desdobramentos, né, os informes, dar mais ênfase, né, fazer algumas ligações. Então, a próxima está prevista para o dia 13 de junho. É isso? Que sempre é a segunda quinta de cada mês, tá? Todos os e-mails que foram colocados aqui no chat, eu anotei e vou inserir no e-group, mas depois, sem problema, se alguém quiser sair, tá? A gente não troca muita coisa, a gente compartilha a opção pelo e-group em vez do WhatsApp, é por isso, tá? Para a gente não ficar muita coisa, mas a gente troca o essencial para manter o grupo em movimento, tá bom? Queria convidar, vou deixar um link. A gente está com um evento na última semana de maio. Última semana de maio tem o Dia do Desafio, que é uma campanha internacional mobilizada pelo SESC, que está trazendo o tema de cidades saudáveis, então também, né, nessa conexão, né, atividade física, cidades saudáveis, com muito esporte, o lazer, né, que o SESC traz, então essas questões estão conectadas. E a Semana Mundial do Brincar, que está com o tema do vem para a roda, no ritmo do brincar, então acho que traz também a questão do coletivo, da cooperação, então são temas muito transversais. E a gente está com um evento aqui no Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, tentando juntar tudo isso, atuando num ambiente esportivo, num espaço de areia com grama do lado, tentando fazer intervenções junto com o pessoal da arquitetura aqui da FAO, tentando fazer algumas intervenções com o pessoal de uma horta do programa de sustentabilidade e misturar tudo isso. Então, é um grande laboratório. A Paula vai estar com a gente também, numa oficina de parquinho pop-up. Enfim, é uma grande mistura de tudo isso que a gente tentou conversar aqui hoje. Vamos ver se na prática funciona e como funciona, tá? Então, fica o convite para que vocês, quem puder, possa estar aqui participando, visitando. Acho que eu já vou pôr aqui no... Tá? Tem a programação a gente vai soltar semana que vem, a gente divulga no grupo, tá bom? Acho que é isso. Daniel levantou a mão. Daniel, fica à vontade. Bom dia a todos, quase boa tarde. Rapidinho, 3 eventos que a gente está... Alguns eventos são mais próximos. Um deles é hoje, a live solidária, que está reunindo apenas pesquisadores gaúchos, né, falando sobre atividade física, é a live solidária. A gente está fazendo uma campanha, possivelmente a gente vai auxiliar alguns grupos de pesquisa que estão sofrendo com a enchente lá no Rio Grande do Sul. É só acessar o YouTube da Sociedade Brasileira a partir das 19h30. Sábado, a gente temos um evento exclusivo do incentivo de atividade física aqui em Pernambuco. Ele é um evento gratuito, organizado pelo CREF aqui, mas quem tiver interesse, ele é
né, aberto, online, gratuito, é só fazer inscrição, eu deixei os links ali. E já convidar vocês para novembro, estarmos juntos aqui no dia 27, 28 e 29 de novembro. Estamos lançando agora, a partir da semana que vem, o 4º Simpósio Internacional de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, o CIPS, aqui de Pernambuco, um evento já tradicional, que parou na pandemia e está retornando agora com força total aqui em Recife, para a gente poder discutir a atenção primária à saúde e como o estilo de vida impacta nesses ambientes. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês. Valeu, Daniel, muito obrigado. Bom, gente, é isso. Muito obrigado, Lívia, Paulo, mais uma vez, a todos e todas que estiveram aqui. A gente segue discutindo o tema. Espero que tenham aproximações a partir desse encontro aqui também. E força para as nossas pautas aí, agendas e o nosso advocacy do dia a dia. Então, muito obrigado aí e até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Aproveita a foto, Aninha. Tira a foto aí, Aninha. Esquecemos da foto. Olha, se alguém quiser abrir a câmera ainda que não tenha saído também, a gente sempre registra aí também. Esqueci desse detalhe, bom ter lembrado. Isso. Vamos lá, então. Todos sorrindo. Quem quiser abrir a câmera, vou tirar, hein? 1, 2, 3. Registrado. Maravilha, gente. Bom fim de semana para todos aí. Ainda é quinta, né? Mas bom fim de semana. Até mais. Tchau. Bom fim de semana.